a aula, todas as vezes. Enfim, vamos lá. A gravação ela já iniciou, então a nossa aula de hoje, nossa pílula do conhecimento, na verdade, última da semana, né? Antes de iniciarmos aí para uma nova etapa, semana que vem, nós vamos estudar hoje Direito Penal e Direito Civil, duas disciplinas que nós já, na verdade, iniciamos os nossos estudos e estamos aí avançando nos conteúdos, tá bom? Eu vou começar com o Direito Civil, especificamente nós vamos estudar dentro do Direito Civil negócio jurídico, né? Nós estudamos na aula passada pessoa natural e pessoa jurídica, e agora nós vamos estudar negócio jurídico. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender, consegue ver o slide direitinho, Débora? Não apareceu não para mim. Isso não? Não. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, para ver se aparece. Acho que agora vai. Foi? Foi. Pronto. Então, vamos lá. Primeiramente, né, nós já estudamos o que é a pessoa natural, o que é a pessoa jurídica, né, e das pessoas é quando é o conteúdo pelo qual o direito civil ele começa, né, ele começa falando das pessoas. Mas existe um outro ponto que aí nós precisamos tratar dentro do direito civil, é justamente sobre o vínculo jurídico que estas pessoas, sejam elas jurídicas ou físicas, estabelecem na vida civil, né? Afinal de contas, nós vivemos em sociedade, nós vivemos de forma articulada e nós negociamos a todo momento. Nós realizamos compra e venda, contratos de aluguéis, enfim, estamos sempre transacionando sobre algo, sobre alguma coisa. Então, o direito civil ele também se preocupa em regular esse vínculo jurídico que existe entre as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, quando elas estão se relacionando e negociando algo. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o que é o negócio jurídico, e o negócio jurídico nada mais é do que uma manifestação de vontade com efeitos jurídicos, né? É claro que o direito civil ele não vai tutelar toda manifestação de vontade, porque não é toda manifestação de vontade que interessa para o direito. Por exemplo, eu me acordar e ir escovar os dentes ou ir comer é uma prática habitual, mas é uma prática que não vai gerar importância para o direito civil, porque não tem repercussão jurídica, né? O fato de tomar banho todos os dias é outro exemplo também. Agora, existem situações do cotidiano e existem situações em que eu desejo estar negociando, ou estar transacionando, ou estar se vinculando a outras pessoas, e essa situação, sim, ela é de importância para o direito, né? Então, o negócio jurídico, é um tema que está dentro lá da teoria do ato jurídico, né? Vale dizer também que o negócio jurídico é uma das espécies, né, de fato jurídico, né? E fato jurídico é justamente aquele acontecimento que gera repercussão no mundo do direito. E aí o negócio jurídico ele surge justamente a partir de uma manifestação de vontade que vai criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. E aí você vai imaginar os contratos, você vai imaginar a situação em que há, por exemplo, um casamento, né? O reconhecimento de alguma obrigação. Então, tudo isso é negócio jurídico, tá? E aí, existem alguns requisitos para que o negócio jurídico ele possa ter validade e eficácia no mundo do direito. Para você realizar um negócio jurídico, primeiro, nós temos aí alguns elementos que são definidos lá pelo que Pontes de Miranda tratava quando ele falava daquela escala pontiana, né? Para o negócio jurídico ele ser eficaz, ele precisa passar por uma escada pontiana. E essa escada pontiana, ela se estabelece através dos seguintes elementos. No primeiro degrauzinho dessa escada, nós vamos ter o quê? Para existir negócio jurídico, tem que ter agente, né? Tem que ter objeto, tem que ter vontade e tem que ter forma. Lembre-se, agente, objeto, vontade e forma. Não há negócio jurídico sem vontade. Se você realiza uma compra e venda sendo coagido fisicamente para fazer, esse negócio inexiste.
Por quê? Porque não há vontade, tá? Então, só existe negócio jurídico se existir vontade, pelo próprio conceito que nós acabamos de trabalhar aqui. Subindo um pouquinho essa escada pontiana, nós vamos ter no próximo degrau outros elementos que são exigidos além dos primeiros que eu acabei de citar. Então, o agente, ele tem que ser o quê? Capaz. E se ele não for capaz, professora, ele pode realizar negócio jurídico? Pode, desde que ele esteja devidamente representado ou assistido, tá? Então, esse agente ele tem que ser capaz. O objeto ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, tá? E aí, o objeto lícito é aquele não proibido por lei. Um objeto possível é aquele que juridicamente posso negociar e também materialmente posso negociar. A doutrina usa muito aquele exemplo, né, da impossibilidade material no que tange a comprar a lua, ou algo nesse sentido. Mas eu vou trazer também um exemplo de um negócio jurídico cujo objeto é impossível juridicamente. Por exemplo, vender um imóvel que não é meu. Eu posso vender um imóvel que não é meu? Não, esse objeto é impossível de ser transacionado. Por quê? Porque o imóvel não é meu, entende? Então, a impossibilidade do objeto, ela está tanto associada à impossibilidade material, quanto também à impossibilidade jurídica, tá? Existe também a questão de que o objeto ele tem que ser determinado, ou seja, o que é um objeto determinado? É aquele que eu consigo identificar pela sua espécie, qualidade e quantidade. E o que é um objeto determinável? É aquele que me falta o elemento da qualidade. Então, por exemplo, objeto determinado, vamos supor que eu quero comprar esse estojo. Então, o estojo é rosa de pelúcia, tá? Essa é a qualidade dele, e o gênero é estojo. O gênero é estojo, a quantidade é 1, e ele é rosa de pelúcia com um chaveirinho de coração, tá? Então, vejam, ele é um objeto determinado. Eu consigo identificá-lo pelo gênero, qualidade e quantidade. Diferentemente, né, de ir, por exemplo, na feira para comprar um saco de tomates. Vejam, eu sei o gênero e eu sei a quantidade. É um saco, eu sei o gênero que é tomate. Mas quais serão as tomates? Isso só será determinado, só será definido quando houver o fenômeno da concentração. O que é a concentração? É a escolha. E a partir da escolha, esse objeto que era determinável passa a ser determinado, tá? E aí, seguindo, né? O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Temos também um outro requisito, que é a forma. A forma ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem negócios jurídicos em que a lei exige uma forma, como, por exemplo, os contratos de compra e venda de bens imóveis que ultrapassem o valor de 30 vezes o salário mínimo vigente no país, a lei exige que seja feito por escritura pública. O que é escritura pública, professor? É um contrato feito em cartório. É um contrato, gente. Escritura pública não é registro. Escritura pública é um contrato, tá? Então, nesse exemplo, a lei está estabelecendo uma forma. Quando a lei diz que os contratos de doação eles têm que ser escritos, a lei está estabelecendo uma forma. Agora, existem contratos que não têm forma estabelecida em lei. E eu vou citar um exemplo para vocês, é de compra e venda. Então, quando a lei diz que a forma ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei, quer dizer, se a lei não exige forma, que seja uma forma lícita, tá? Que não seja ilícita, que não seja proibida por lei. Então, no caso de contrato de compra e venda, a forma é livre, tá? Então, já falamos da vontade, né? E já falamos do agente, já falamos do objeto, já falamos também, agora há pouco, né, acerca vontade e objeto. Qual foi o outro elemento que eu falei? Meu Deus, eu esqueci agora. Vontade, agente, objeto, deixa eu lembrar. Sim, vamos falar da vontade, que eu não falei da vontade. A vontade, ela tem que ser livre, tá? A vontade, ela tem que ser livre. Lembrando que, se houver qualquer vício na vontade, esse negócio jurídico, ele pode ser anulado, tá? Então, se houver ou nulo, né? Dependendo de que nulidade eu estarei falando. Então, a vontade, ela tem que ser livre. Se ela for viciada, esse negócio jurídico poderá ser anulado. Então, vamos lá.
O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, tá? A vontade, ela tem que ser livre e a forma, ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. São esses 4 elementos de validade do negócio jurídico. Se faltar um desses elementos, o negócio pode ser considerado anulado ou, dependendo do vício, nulo, que é o caso, são os casos que nós vamos ver mais na frente, tá certo? Outra coisa também, dentro dos negócios jurídicos, o silêncio, tá? Ele pode valer como consentimento. Então, quem cala no direito civil, nos negócios jurídicos, consente lá na forma do artigo 111, tá bom? E aí, vamos lá. Eu estava falando com vocês justamente sobre o plano da validade dos negócios jurídicos. Então, eu falei que o negócio, para existir, tem que ter vontade, agente, forma e objeto. Para ele ser válido, o agente tem que ser capaz, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei, a vontade tem que ser livre, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E para o negócio jurídico ser eficaz? Para o negócio jurídico ser eficaz, minha gente, ele precisa... ou ele pode, na verdade, quando ele cumpre os requisitos da validade, normalmente ele já está produzindo efeitos. Mas existem contratos que se estabelecem termos ou condições. Esses contratos em que se estabelecem termos e condições, eles só terão eficácia a partir do momento que for cumprida a condição ou termo. Por exemplo, eu realizo um contrato de doação de um veículo para minha filha Cecília, mas eu coloco a imposição de que ela só vai ganhar esse bem imóvel quando ela completar 18 anos, ou seja, eu estou condicionando a execução, a eficácia do contrato a uma condição. Então, nessa circunstância, a eficácia vai ter que ser verificada, tá? Aí, vamos lá. O negócio jurídico, ele empancou no plano da validade. Então, houve algum vício que pode tornar esse negócio jurídico inválido. Primeira coisa que eu tenho que observar é se a invalidade ela é absoluta ou se ela é relativa. Professora, quando é que a invalidade do negócio jurídico ela é absoluta? Está lá na forma do artigo 166. O negócio jurídico praticado por absolutamente incapaz, e aí quem são os absolutamente incapazes? Os menores de 16 anos, ou o objeto foi ilícito, não podem ser convalidados. Então, vejam, são 2 hipóteses de invalidade absoluta, onde o negócio jurídico vai ser declarado nulo. E qual é o efeito jurídico de um negócio declarado nulo? É o efeito ex tunc. Tá? Bate na testa e vai para trás. É como se o negócio jurídico nunca tivesse existido. E não pode ser convalidado, tá? Já se o vício do negócio jurídico ele for em outros aspectos, como, por exemplo, a vontade, a invalidade ela vai ser relativa. E aí, lembrem-se das invalidades relativas, que são o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude. Nesse caso, o negócio jurídico pode ser anulado e pode não ser, porque só cabe à parte interessada alegar, tá? E aí, nesse caso, se não for alegada a invalidade, o negócio jurídico permanece vigente. E quais são esses vícios do negócio jurídico que geram a invalidade relativa? Nós vamos ter o erro, e o que é o erro? O erro é a falsa percepção da realidade. Então, vejam, ninguém está me induzindo a errar. Eu errei porque eu compreendi de forma diferente. Então, eu fui na loja e quis comprar um anel de ouro. E eu pensando que era ouro, eu escolhi o anel, mas era bijuteria. Ninguém me disse que era ouro, mas eu pensei que era ouro. Então, eu mesma me enganei. Eu posso anular esse negócio jurídico? Posso. O dolo já é diferente. O dolo é quando alguém te induz ao erro. Então, é um engano provocado por alguém, tá? A coação, ela é uma ameaça psicológica. Lembrando que, se a coação é física, o negócio jurídico não existe. Se a coação ela é moral, o negócio jurídico pode ser anulado, tá? Temos também a lesão, que é a vantagem exagerada diante da necessidade ou da inexperiência. Então, vamos lá. Eu estou no meio da pista, meu pneu furou, e eu preciso de um novo pneu. Vejam, minha gente, vamos lá, vamos supor que eu não tenha conhecimento de mecânica, não tenha conhecimento de valor de pneu, ou seja, eu estou numa situação que eu preciso de um pneu, mas eu não tenho experiência para poder comprar um pneu e negociar um pneu. Mas aí eu encontro a borracharia e o cara quer me vender o pneu a R$ 400. Eu vou e compro. Eu não sei, eu não tenho o patamar desse valor. Eu não sei quanto vale um pneu. Então, eu comprei porque eu estava precisando e porque eu não tinha experiência técnica sobre o assunto. E aí, esse negócio jurídico pode ser anulado? Pode, porque gerou uma vantagem exagerada para outra pessoa, que se aproveitou da minha situação, né?
Temos também o estado de perigo, que é quando você assume uma obrigação excessiva para salvar alguém. Então, vamos supor um caso de uma emergência de um hospital, e o hospital exige uma caução de R$ 30.000. Veja, a caução, ela pode ser o quê? Na verdade, ela é considerada abusiva e ela pode ser anulada, tá? Por quê? Porque o hospital, ele não pode exigir uma caução nesse valor. É exagerada a prestação, tá? Temos aqui a fraude contra credores, que é justamente o ato de você esconder e esconder os bens para fugir das dívidas, tá? Isso também pode invalidar os negócios jurídicos. Então, vamos lá, eu sou devedora, estou devendo a Deus e o mundo, mas aí eu compro um carro. Essa compra desse carro pode ser anulada? Pode ser anulada. Pode ser anulada porque eu estou devendo. E primeiro eu tenho que pagar meus devedores para poder adquirir bens. Porque se eu adquiro bens é porque eu tenho patrimônio. Entende? Então, isso pode caracterizar uma fraude contra credores. Existe também a questão da simulação. Gente, a simulação é o único caso, desses que eu falei, em que nós não vamos ter uma hipótese de invalidade relativa, e sim absoluta. No caso da simulação, a invalidade ela é absoluta. E o que é a simulação? É um negócio aparente para burlar a lei ou enganar terceiros. Então, você, por exemplo, realiza um casamento de fachada para poder reaver direitos sucessórios. Isso é um exemplo de uma simulação. E esse negócio jurídico é declarado nulo e não anulado, tá? Vamos para um gastãozinho sobre isso. Marcos estava passeando com sua mãe quando ela começa a se sentir mal. Atônito, adentra o hospital mais próximo, chamando por ajuda. Enquanto o médico realiza o primeiro atendimento, Marcos é convidado a resolver as questões burocráticas. Nesse momento, solicita-lhe um cheque de caução no valor de 500 mil. Marcos apresenta que não tem tal quantia. Em contrapartida, dizem-lhe que sem o cheque não haverá atendimento à sua mãe. Marcos faz o cheque e a entrega, né, ao administrador do hospital. De acordo com o Código Civil, a situação narrada caracteriza um defeito do negócio jurídico, qual seja: letra A, simulação; letra B, estado de perigo; letra C, dolo ou coação. Acabamos de ver que se caracteriza como estado de perigo, né? Porque você está assumindo uma prestação excessiva para salvar a vida de alguém da sua família, para se salvar. Então, nesse caso, o Marcos queria salvar a mãe e ele aceitou um negócio jurídico oneroso, ele pode ser, inclusive, anulado, tá certo? Estudem bastante, principalmente a questão dos defeitos dos negócios jurídicos, porque costuma cair bastante nas provas da FGV, tá? Saindo lá do direito civil, nós vamos adentrar aqui no direito penal, e dentro do direito penal nós vamos começar estudando o fato típico. Débora? Esse direito do... Você falou que vai cair mais na prova. Tem um slide explicando cada um. Sobre qual? Os defeitos. Os efeitos. Está cortando. Está cortando. Tem na apostila. Tem na apostila de forma detalhada. Tem. Viu? Sobre os defeitos, né? Não é isso que você está perguntando? Isso. Tem na apostila de forma mais detalhada. É porque aqui eu tenho que explicar rapidamente, né? Por conta do tempo. Mas na apostila tem de forma detalhada para você poder estudar, tá bom? E se contar aqui na sala de aula, Débora, eu vou trazer de forma destrinchada para vocês os defeitos direitinho, tá certo? Não, professora, permitido convidar. É mentira. Tá cortando, Débora. Tá pedindo para entrar? Eita, tem alguém pedindo para entrar, tô vendo agora. Apitou para tu, foi? Não, tô vendo aqui. Slide. Ah, tô vendo agora. Ainda bem que tu falasse, tô vendo agora, foi Júlia. É porque quando eu voltei agora para a tela, né? Júlia, eu voltei agora para a tela, não tinha visto que você tinha solicitado para entrar, viu? Bom dia. Oi, Ju. Bom dia. Qual país sediou a Copa do Mundo mais vezes? Alemanha, Brasil. Débora, tu digita porque tá cortando bastante quando tu fala. Tá certo. Agora eu ouvi. Júlia, feliz dia dos namorados, tudo de bom, viu? Vamos lá, vamos agora adentrar na disciplina de Direito Penal, tá? Já vimos Direito Civil, vamos para Direito Penal. E eu vou começar aqui com vocês, dando o primeiro conteúdo. Muito bem, feliz dia dos namorados. Hoje é dia de fogueira, minha gente. Eu vou fazer minha fogueira às 6 horas da noite. Estarei na fogueira. Faço fogueira nas 3 festas do ano: Santo Antônio, São João e São Pedro. Vamos lá.
Vamos começar aqui a estudar o nosso primeiro elemento dentro do direito penal, que é o fato típico. Gente, eu vou dividir o fato típico em 3, tá? Eu vou dar 3 aulas sobre fato típico. Vou começar hoje e vou terminar só na semana que vem. Então, o primeiro elemento do fato típico que nós vamos estudar é justamente a tipicidade, tá? Depois nós vamos estudar a culpabilidade e a ilicitude. E aí, gente, os elementos do crime, como vocês já estudaram lá em parte geral de direito penal, né? Para poder ser considerado crime, o fato ele precisa ter conduta. E o que é essa conduta? Ela vai ser a ação ou omissão, né? O comportamento desenvolvido pelo indivíduo para atingir o objetivo, que é a prática do crime. O resultado, que é a alteração exterior, que foi produzida através do ato praticado. Nexo causal, que é justamente a relação entre a conduta e o resultado, ou seja, o resultado tem que ter decorrido daquela conduta. E nós temos a tipicidade, que é a previsão legal de determinado tipo. Então, para o fato ser considerado crime, é preciso que nós tenhamos esses elementos todos preenchidos, a isso eu dou o nome de fato típico, tá? Então, é necessário que nós tenhamos como elementos do crime todos esses requisitos que nós acabamos de ver. E, principal deles, que haja previsão legal para poder determinar aquela conduta como crime, tá? Então, nós vamos começar estudando o primeiro elemento do fato típico que nós vamos estudar, que é justamente a conduta, tá? E aí, a conduta, gente, ela pode ser tanto por ação quanto por omissão, ou ela pode ser dolosa ou culposa. Isso aí nós já temos o conhecimento, nós só vamos agora refrescar a nossa memória e vamos começar tratando das condutas praticadas por omissão. Dentro dos crimes por omissão, nós vamos ter aí a chamada omissão própria e omissão imprópria. O que é a omissão própria? Lá na forma do artigo 135 do Código Penal, vai dizer que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco ao risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou desamparado, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública, configura o crime de omissão de socorro. Ou seja, o crime omissivo próprio, qualquer um de nós pode estar inserido dentro desse fato típico. Porque se nós observamos um fato definido como crime e nós não prestamos o socorro devido ou chamamos a autoridade para isso, nós estamos praticando o quê? O crime por ação, por omissão, que é a omissão de socorro. Lembrando que quem não denuncia um crime é conivente com ele, né? Eu sempre costumo dizer isso. Nós temos o dever, enquanto cidadãos e cidadãs, de poder noticiar qualquer tipo de crime, tá? Então, nesse caso, quando a pessoa do omitente, ele podia e devia agir para evitar o resultado. Ou seja, ele poderia prestar o socorro ou acionar a autoridade competente e não fez isso, tá? Agora, lembre-se que a legislação diz, sem risco pessoal. Então, desde que você não se arrisque também, né? Porque você não vai se meter no meio de um tiroteio para poder salvar a vida de alguém. Isso não não tem necessidade dentro do Código Penal, tá? Agora, o que você precisa? Guarnecendo ali, né, de segurança, mas você precisa fazer a sua parte como cidadão e cidadã. Um exemplo da prova sobre isso, ó, Bruno, sem qualquer culpa, foi envolvido em um acidente e uma colisão frontal com André. Na sequência, André caiu de moto, esbarrou no fio de alta tensão que estava rompido e de um poste na estrada. Bruno, assustado com o ocorrido, acelerou seu veículo em retirada. Após 1 quilômetro, avistou o posto policial, mas, acometido por forte emoção, optou por não parar para comunicar o fato. Ele incorreu exatamente lá no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz assim: deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar o auxílio da autoridade pública, pena de detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então, ele cometeu um crime por omissão, que está lá previsto, inclusive, no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Além da omissão própria, que é algo, né, inerente a qualquer um de nós que visualiza uma situação de crime ou de perigo, nós temos também a chamada omissão imprópria. No caso da omissão imprópria, nós temos um plus,
um requisito a mais. Ou seja, você tinha o dever de agir, mas você estava também ali na situação, na figura de garantidor. Ou seja, você tinha também uma obrigação de impedir o resultado, tá? Então, nesse caso, você estava ali na figura de garantidor. E isso está previsto lá no artigo 13 do Código Penal, que diz assim: o resultado de que dependia a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, nesse caso, quem são essas pessoas que tinham o dever jurídico de agir? Quem tenha por lei a obrigação de cuidar, proteção e vigilância, no caso dos pais em relação aos filhos, tá? Que são os representantes desse filho, o guardião, tá? Quem, de outra forma, o curador, o tutor também entra. Quem, de outra forma, assumir a responsabilidade de impedir o resultado, tá? Nessa situação, quem de qualquer forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado é justamente aquele que diz o seguinte: não, deixe comigo que eu cuido, deixe comigo que eu tomo os cuidados devidos, deixe comigo que nada vai acontecer, tá? É nessa perspectiva. E quem, com seu comportamento anterior, criou um risco de ocorrência de um resultado. A doutrina usa muito como exemplo aquela situação em que nós temos dois amigos que estão fazendo uma trilha, e aí chega num determinado ponto onde precisa se atravessar o rio. E aí, um deles conhece o caminho e o outro nunca tinha ido. E aí, o amigo atravessa o rio, quando chega do outro lado da ponte, diz: venha, José. E José diz: eu estou com medo. E ele diz: não, aqui é moleza, dá para passar tranquilo. Só que o que é que aconteceu? Essa pessoa, ela não informou que poderiam haver redemoinhos ou buracos ali no percurso. E aí a pessoa, acreditando que realmente aquilo não iria acontecer, porque o comportamento anterior lhe fez acreditar nisso, terminou atravessando, e aí a correnteza levou e terminou essa pessoa falecendo por afogamento. Então, vejam, essa pessoa, ela praticou justamente o crime de ação, por omissão imprópria, tá certo? Um exemplo aqui que eu trago aqui para vocês, de prova que já caiu, é o seguinte: Fernanda trabalha como cuidadora de idosos e foi contratada para assistir ao idoso Luiz Fernando, de 89 anos, que, não obstante a idade, seguia ativo, caminhando com algum apoio e realizando algumas atividades de forma habitual e com relevância e com relativa independência. Certo dia, Luiz Fernando descia as escadas rolantes de um shopping center quando a barra da sua calça prendeu-o nos degraus, o que levou Luiz a se desequilibrar, e o suporte dado por Fernando não foi suficiente para impedir a sua queda. O idoso fraturou o fêmur. Preocupada com a eventual responsabilização criminal, Fernanda procura aconselhamento. Nesse caso, a responsabilização de Fernanda, ela dependeria da comprovação da efetiva negligência, imprudência ou imperícia, né? Que nesse caso ela não foi negligente ou imprudente, né? Ela tentou ajudar, mas ela não conseguiu porque foi insuficiente. Então, aí ela não seria responsabilizada criminalmente, somente se ela tivesse negligenciado essa situação, tá? Um outro exemplo aqui para vocês. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube. Veja, se ele é salva-vidas, a própria questão já está me dizendo que ele está na figura de garantidor. Não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física de uma mulher, de uma mãe de uma das crianças. E, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Então, ele vai responder pelo crime de homicídio culposo diante da omissão culposa, violando o dever de garantidor, porque ele estava ali na qualidade de salva-vidas, tá? Um outro elemento também que nós vamos estudar agora, além da... E aí o artigo 18 do Código Penal vai dizer que disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e disse que o crime é culposo quando o agente deu a causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. É muito fácil identificar quando o crime é doloso ou culposo. Eu vou trazer aqui para vocês a... E
Lembrando que, salvo as questões previstas em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, a regra é que você só responda pelo crime quando você pratica de forma dolosa. No entanto, se você atinge o resultado de forma e responder na modalidade culposa, tá? E aí, gente, só para trazer aqui para vocês o que é o dolo direto, ou seja, quando a gente quis o resultado. É quando ele, por exemplo, fulaninho quis matar ciclano, ele desfere o tiro para matar ciclano e consegue esse resultado. Então, houve aí a configuração do dolo direto do crime. Você quis o resultado, praticou a conduta para isso. Já quando você assume o risco para produzir, é no exemplo de você estar dirigindo o carro em alta velocidade, sabe que pode atropelar alguém e você termina dizendo, se atropelar ou se não atropelar, para mim tanto faz. Ou seja, você assume o risco de produzir o resultado. Também responde pelo crime na forma dolosa, é o que acontece nos acidentes de trânsito, né? Sendo que o dolo ele é indireto, ele não é direto, tá? Tem também a modalidade culposa. Na modalidade culposa, o agente ele dá causa ao resultado por imprudência. O que é imprudência? Você vai trocar o nome imprudência por irresponsabilidade. É você agir de forma irresponsável, tá? Negligência é o deixar de fazer. Você deveria fazer e não fez. E a imperícia é quando você se mete a fazer uma coisa que você não tem conhecimento técnico para fazer. Então, você não é perito naquela situação, você não conhece daquilo, mas você vai e faz, tá certo? Então, você pode responder pelo crime nessas modalidades, que aqui o agente ele não quis o resultado, mas ele terminou produzindo por esses elementos que eu acabei de citar. Com relação a no dolo direto, o agente ele prevê, né, ele tem a consciência de que o resultado pode acontecer, ele quer esse resultado e ele quer referrar mesmo. No dolo eventual, ele prevê, no quesito voltado, ele assume o risco, tá? E aí vai dizer que se ferre, se ou não me importa. Na culpa, né, quando a culpa ela é consciente, o agente prevê, né, a consciência ela prevê, mas ela acha, você prevê, mas você acha que pode evitar. Ou seja, uma coisa é você, por exemplo, estar no veículo automotor em alta velocidade e você assume o risco de atropelar alguém. Outra coisa é você estar no veículo automotor se sentindo autoconfiante, dizendo, não, eu estou um pouquinho aqui acima da velocidade, mas eu sou uma boa motorista, eu sei que eu não vou ferir ninguém. E termina ferindo. Então, é a culpa consciente. E tem também a culpa inconsciente, que é quando você não prevê que a situação poderia acontecer, não queria que acontecesse, mas termina acontecendo. Então, você nem tem vontade e você nem prevê o resultado, mas ele termina acontecendo. Por exemplo, eu pego o meu carro e vou para a faculdade. E aí, eu estou atrasada. Gente, eu só queria chegar na faculdade. Eu nunca queria prever que a velocidade que eu estava no volante poderia machucar alguém. Eu nem pensei nisso, eu só pensei em chegar na faculdade. Então, eu nem previ o resultado e nem previ e nem vi essa possibilidade. Então, terminei ferindo alguém, é a culpa inconsciente, tá? Vamos tratar agora do caminho do crime. O caminho do crime, ele vai ser percorrido através das etapas em que o agente vai praticar o fato criminoso, que é o chamado intercrimes, né? Ou seja, são as etapas percorridas pelo agente para praticar o fato. Então, primeiro se cogita, depois se tem os atos preparatórios, depois os executórios e a consumação. E aí o artigo 14 do Código Penal, ele vai dizer que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, e ele é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? E aí, atenção, gente, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao consumado diminuída de 1 a 2 terços. Quando o crime é tentado, é uma causa de diminuição de pena, tá certo? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Ó. Arthur resolveu furtar os cabos de eletricidade de uma linha férrea de sua cidade, a fim de revender o cobre clandestinamente. Contudo, após iniciar o corte para retirar os fios de cobre, foi surpreendido por um trem que o atropelou, vindo a sofrer amputação dos membros inferiores. Arthur foi denunciado pelo incurso nas penas de delito de furto. Sobre esse caso, assinale a afirmativa que apresenta a linha de defesa correta. Letra A. Deve ser reconhecida a tentativa com a correspondente definição
diminuição da pena, já que o delito não chegou a se consumar. Gente, só um minutinho que meu computador está dando aqui, que a bateria está carregando, vou colocar aqui carregador, rapidinho. Vamos lá. Pode ser produzida a pena diante do arrependimento posterior, uma vez que, em razão do fato, Arthur perdeu os 2 membros inferiores. Letra C. Arthur deve ser absolvido, pois estar diante de um crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Ou letra D. Arthur pode ser beneficiado com perdão judicial diante do sofrimento que ele é imposto pelas consequências do delito. Gente, sem dúvida nenhuma, ele iniciou a execução e o crime não se concretizou. Por quê? Por circunstâncias alheias à vontade dele. Tá? Então, nesse caso, deve ser reconhecida a tentativa com a diminuição de pena, já que o delito não se consumou, lá na forma do artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal. E aqui eu finalizo nossa primeira parte da pílula do conhecimento de fato típico. Como eu disse, como é muito extensa a matéria de fato típico, que é muito importante, eu dividi em 3. E aí, na próxima, nós vamos ver o segundo elemento do fato típico e assim por diante. Estudem em casa. Feliz Dia dos Namorados, feliz véspera de Santo Antônio, bom feriado para vocês. Lembrando que amanhã é Jogo do Brasil, mas não deixem de estudar, tá? Estudem nem que seja 2 horinhas, 1 horinha e meia, mas se dediquem a estudar no sábado também, tá bom? Não teremos aula amanhã, mas aproveitem para colocar a matéria em dias e estudar através dos resumos também, tá certo? Cheio do coração de vocês, gente. Bom final de semana, a gente se encontra na próxima segunda, viu? Tchau, professora. Cheiro, tchau.